Olá, sexto ano, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam ótimos, espero que estejam estudando, né? Que tenham estudado bastante, tá bom, pessoal? Hoje, gente, a gente vai continuar nossos estudos para finalizar gêneros textuais, poema, tá bom? Vamos finalizar hoje com a atividade que eu propus para vocês na aula passada, que se encontra na página 389, tá bom? Lá no finalzinho do livro, naquela parte de gêneros, leitura e análise, tá bom? Também na página 52, tá bom? Ok? A página geral é 389, mas dentro dessas categorias se encontra na página 52, que é o poema O Gato Pensa, tá bom? Vamos completar a atividade que estávamos fazendo na última aula, ok? Na última aula nós paramos na terceira questão, ok? Então eu vou escrever a questão aqui e nós vamos terminar de responder mutuamente, ok? Novamente, página 389 e na seção Gêneros, Leituras e Análise, na página 52, tá? Que é a mesma página, ok? Vamos continuar a correção das atividades, tá bom? Espero que vocês tenham tentado fazer em casa essas atividades, tá bom? São bem fáceis, né, gente? Como a gente pode ver, são atividades bem fáceis, não é difícil. Se você ler aí, você vai conseguir, vocês com certeza conseguiram responder sozinhos, tá? Mas vamos fazer a correção aqui agora, todo mundo junto, tá bom? Nós paramos no segundo, né? O terceiro quesito diz o seguinte: analise as afirmações a seguir, tá? É o que diz o terceiro quesito. Analise as afirmações a seguir. Nós temos aí, primeira afirmação, a intenção do poeta, ao produzir esse texto, foi convencer o leitor de que os gatos pensam. Tá? Essa é a primeira afirmação. Okay? Que a intenção do poeta, quando produziu esse texto, era de que tentar convencer nós, né, no caso os leitores, que o gato pensa. Okay? Segunda afirmação. Nesse poema, o poeta quis brincar. Nesse poema, o poeta quis brincar. Nesse poema, o poeta quis brincar. Quis apenas brincar, né? Quis apenas brincar com as palavras. Apenas brincar com as palavras. Explorando a musicalidade ao produzir um texto. Explorando a musicalidade ao produzir um texto. Sem assunto importante. Sem assunto importante. Ok? E vamos para a terceira afirmação, que diz o seguinte. Podemos supor que o gatinho... Podemos supor que o gatinho de que fala o poeta é seu animal de estimação. Okay? Podemos supor que o gatinho de que fala o poeta é seu animal de estimação. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar essas três afirmações aqui. E de acordo com o poema que nós lemos, que é o gato pensa, o gatinho pensa, vamos pensar aqui, vamos fazer uma análise e refletir sobre essas três afirmações aqui. A primeira diz: a intenção do poeta, ao produzir esse texto, foi convencer o leitor de que os gatos pensam. Será que o autor desse poema aí, ele queria nos convencer de que o gato realmente pensa? Vamos voltar lá para o poema. Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Ó, só por esses dois primeiros versos aí, a gente já vê que ele já está querendo dizer para a gente que o gato pensa, né? Está querendo puxar para o lado dele aí, né? Já que ele também não fala, como é que se vai saber? Ó, lembra aquelas perguntas que a gente respondeu? O autor utilizar perguntas para poder convencer? Pronto. Aqui é mais um exemplo disso. A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder.
sabe que fez coisa errada. Gente, essa daqui tá bem fácil, né? É claro que o autor, ele tá assim, tentando convencer os leitores de que o gato pensa. Se a gente ler tudo direitinho aqui, a gente vai ver que tudo que ele fala é como se estivesse justificando, né? Ele estivesse apresentando argumentos para justificar que o gato, ele realmente pensa. Ele está dando argumentos válidos aqui que comprovam que o gato pensa, tá bom? Então, a primeira está correta, tá bom? Considerando tudo aí que a gente viu, a primeira está correta, ok? Ok, vamos lá. Próximo. Nesse poema, o poeta quis apenas brincar com as palavras, explorando a musicalidade ao produzir um texto sem assunto importante. Vamos lá. Quis apenas brincar com as palavras, explorando a musicalidade. Quando ele diz musicalidade aqui, pessoal, talvez se referindo à questão da rima, tá? No caso, ele quer aqui explorar as rimas possíveis, ou seja, como se ele estivesse apenas produzindo um texto sem sentido nenhum, que apenas rimasse, tá? É como se fosse isso, tá bom? Mas aí eu acho que se a gente parar para refletir no texto, o poema, no caso, ele faz sentido, né, gente? Ele faz sentido. No caso aqui está dizendo, ó, o poeta quis apenas brincar com nas palavras, explorando a musicalidade ao produzir um texto sem assunto importante. É um assunto importante, pessoal. É um assunto que nos faz refletir se os animais, se o gato mais especificamente, se ele pensa. Então, eu acho que essa segunda aí não estaria correta, gente. Considerando que, primeiro, nesse poema aqui não tem apenas a questão da musicalidade, a questão da rima, tá? Não tem apenas a questão da rima, tá bom? Não tem apenas a questão da rima. Outra, o poeta, ele não está brincando com as palavras. A gente pode perceber aqui que ele está, todas as frases que ele forma aqui, ele está tentando expressar a sua convicção de que os gatos pensam, tá bom? E o texto tem, sim, um assunto importante. Então, nesse caso aqui, essas três coisas aqui, brincar com as palavras, explorar a musicalidade e produzir um texto sem assunto, estão erradas, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, essa aqui está errada, tá? Opa, peraí. A última aqui está a segunda está errada, tá bom? E a terceira, podemos supor que o gatinho de que fala o poeta é seu animal de estimação. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Será que o animal, o gatinho, é um animal de estimação do autor? E aí? Eu acho que sim. Por que eu acho que sim, pessoal? Se a gente lê o texto, a gente percebe que ele tem um tom muito pessoal. Ele fala do gato de uma forma muito pessoal, sabe? De uma forma que, como é que eu posso explicar para vocês? É como se ele estivesse convivendo com aquele gatinho, né? Até a mesma forma que ele se endereça o gato, ele fala gatinho, né? Diminutivo. Então isso mostra que ele tem certo afeto com o gato e isso prova que ele de fato pertence a esse dono, né? Então aqui, ó, a verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder. Sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele, antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come, afinal. E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Então, aqui a gente percebe que ele fala num tom muito pessoal, né? Então, certamente o gato aqui pertence a ele, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, a alternativa correta seria a letra E, né? O terceiro quesito aí, a alternativa correta seria a letra E, bom? É a resposta aí, que diz que a primeira e terceira estão corretas, tá? Primeira e terceira estão corretas. A resposta correta aí é a letra E, ok? Vamos agora para o quarto quesito. O quarto quesito diz o seguinte, pessoal. Sobre a pergunta feita na primeira estrofe, é correto afirmar que? Sobre a pergunta feita na primeira estrofe, é correto afirmar que? Né? Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Sobre a pergunta feita na primeira estrofe, é correto afirmar que? É uma frase declarativa? Deixa eu colocar aqui. É uma frase, letra A, né? É uma frase declarativa. Letra B,
ela orienta os versos seguintes, deixando clara a opinião do poeta sobre a racionalidade dos gatos. Letra C. Dialoga com o gatinho. Não, perdão. Dialoga com o gatinho. Animal de estimação. Tá? Animal de estimação do poeta. Animal de estimação do poeta. Letra D. Chama a atenção do leitor para um fato inapropriado. Que a letra E é uma pergunta inútil, pois não tem resposta, uma vez que, como os gatos não falam, é impossível sabermos se eles realmente pensam. Gente, e aí? Sobre a pergunta feita na primeira estrofe, é correto afirmar que é uma frase declarativa, ela orienta os versos seguintes, deixando clara a opinião do poeta sobre a racionalidade dos gatos, dialoga com o gatinho, animal de estimação do poeta, chama a atenção do leitor para um fato inapropriado, é uma pergunta inútil, pois não tem resposta, uma vez que, como os gatos não falam, é impossível sabermos se eles realmente pensam. Ok? Vamos novamente ler, pessoal, o poema e vamos ver qual alternativa aí é a correta, tá bom? Letra A, é uma frase declarativa. Não, pessoal, não é uma frase declarativa. Aqui a gente está vendo que ele está fazendo uma pergunta, tá bom? Não está declarando nada, ele está fazendo uma pergunta. Então, a letra A já está eliminada, não é a letra A, tá bom? Já pode apagar aqui a letra A, já pode colocar um xizinho aqui, porque não é a letra A. Como a gente pode ver aí, no texto não é uma frase declarativa, é uma frase interrogativa que ele está fazendo uma pergunta, tá? A primeira estrofe é aquela, pessoal. Logo no comecinho, dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? Essa é a primeira estrofe aí para quem não conseguir encontrar, tá bom? Letra B. Ela orienta os versos seguintes, deixando clara a opinião do poeta sobre a racionalidade dos gatos. E aí, será que esse é o correto? Ela orienta os versos seguintes, deixando clara a opinião do poeta sobre a racionalidade dos gatos. Essa é a correta, pessoal. Porque essa daí é a correta. Como a gente pôde ver na pergunta, na questão anterior, a gente viu que o poeta, ele tentou, a intenção do poeta era o quê? Fazer com que as pessoas acreditassem que o gato pensa, né? As pessoas concordassem com ele. Então, ele está argumentando. Então, aqui ó, ele fala, orienta os versos seguintes, deixando clara a opinião do poeta sobre a racionalidade dos gatos. Ou seja, aqui, esse primeiro verso ele está deixando claro que o autor ele acredita que os gatos são racionais, ou seja, que os gatos pensam, tá bom? Então, os versos seguintes aí todos são baseados nessa primeira pergunta que ele fez aí. Tá? Então, a resposta correta aí seria a letra B. Mas vamos analisar e vamos ver por que não é a letra C e por que não é a letra D nem E. Tá bom? Letra C. Dialoga com o gatinho, animal de estimação do poeta. Gente, cuidado, tá? Aqui a gente sabe que o gato, né? Ele de fato é animal de estimação do poeta, como a gente viu na pergunta anterior, na questão anterior. Mas no caso aqui, ele não está dialogando com o gatinho, não tem nada a ver. Ele está fazendo uma pergunta reflexiva, né? Para mim e para você. Está dizendo assim, dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? Ele não está direcionando a pergunta ao gatinho. Ele não está conversando com o gatinho aqui, tá? Então, ele não está conversando com o gatinho. Então, aqui ele não está dialogando com o gatinho, tá bom? Vamos lá. Letra D. Chama a atenção do leitor para um fato inapropriado. Essa daí não faz nem sentido, né, gente? Um fato inapropriado. O que seria um fato inapropriado? Eu acho que uma coisa que não é boa de dizer ou de se ver, né? No caso aqui não tem nada inapropriado, tá? Então, essa aqui é a letra D, a gente pode considerar também como errada. Bom, deixa eu colocar aqui. Letra C é errada e letra D também está errada. Ok? Muito bem. Letra E. É uma pergunta inútil,
pois não tem resposta. Uma vez que, como os gatos não falam, é impossível sabermos se eles realmente pensam. Gente, essa aqui, só pelo começo, a gente já pode ver que não é. Quando diz é uma pergunta inútil. Não é uma pergunta inútil, é uma pergunta reflexiva, que faz com que você queira refletir sobre aquilo que foi dito e pensar se de fato a resposta é aquela ou não. Tá? Então a gente diz aqui é uma pergunta inútil. Não é uma pergunta inútil, é uma pergunta reflexiva. Só por isso daqui a gente já poderia eliminar essa alternativa aí, tá bom? Pois não tem resposta. Tá? Uma vez que, como os gatos não falam, é impossível sabermos se eles realmente pensam. Então, essa aqui a gente pode eliminar, porque a gente sabe que não é uma pergunta inútil, é uma pergunta que tem a intenção de fazer o leitor refletir. Tá bom? A gente também viu sobre isso aí. Da mesma forma, é a última estrofe, que diz assim: e você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? É outra pergunta reflexiva para fazer você pensar, poxa, se o gato sabia que ela ia esfriar, então quer dizer que ele pensou, né? E se ele pensou, ele é racional, entendeu? Então é uma pergunta que tem o intuito aí de fazer você refletir para ver se você consegue chegar no raciocínio do autor. Ok, pessoal? Então, finalizamos essa primeira parte do Gato Pensa, tá? Corrigimos as atividades aí, deixa eu colocar aqui que isso aqui está errado. Ok? Então a resposta é a letra B. Finalizamos o primeiro poema, que é O Gato Pensa. E agora vamos para o segundo, que é O Patinho Feio, na próxima página aí, tá bom? A página 390 e na categoria de gêneros de leitura e análise, na página 54, tá bom? Vamos lá agora, página 390. Página 54 do Patinho, ok? Vamos agora realizar a leitura desse poema, ok? O poema da página 390 é O Patinho Feio. Tá? Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido essa história aí do Patinho Feio, tá? É muito conhecida, muito triste também, né, gente? Esse poema aí, tá? Vamos fazer a leitura dele, todo mundo junto. Ó, era o mais feio de todos, só fazia atrapalhadas. Nem cantar ele sabia. Nadava que nem um louco. Se brincava, ninguém entendia. Tentou fazer amizades. Tentou uma, duas, três vezes. Tiraram sarro dele. Diziam que era o avesso. Um dia, o patinho cansou. Comprou um bilhete para a lua. Já era tempo futuro. Mudar de planeta foi como atravessar a rua. De cima ele olhava tudo e via como aquilo era estranho. Um planeta cheio de gente, gente que anda, fala, mas não sente. Bem profundo, né, pessoal? Esse poema é bem tocante, na verdade. Em suma, ele está dizendo aí que o Patinho era muito julgado, né? As pessoas não entendiam o que ele estava passando, e por isso ele decidiu ir para a Lua, né? Devido ao fato das pessoas não entenderem o que ele estava passando, as dificuldades, então ele decidiu morar sozinho. É um pouco triste, né? Isso às vezes é a nossa realidade, não é verdade, pessoal? Por isso que a gente não pode aí brincar com um coleguinha, né? Tirar sarro, porque às vezes aquela brincadeira ele não gosta, né? Ele está sendo ofendido. E foi o que aconteceu aqui com o Patinho, né, pessoal? O Patinho ele não gostou, né? Ele não estava gostando, mas as pessoas tiravam sarro com ele, né? Ele acabou que ele decidiu ir morar na Lua, né? Onde ele não estava rodeado de pessoas que estavam a todo momento brincando e tirando sarro dele, né, pessoal? Então, esse é o poema do Patinho Feio, tá bom? Vou pedir que vocês façam a leitura novamente, tá? Para que a gente possa responder ao questionário da página 391 sobre o poema O Patinho Feio, tá bom? Para finalizarmos o nosso questionário textual, tá? Então, pessoal, aqui nas partes de perguntas, na página 391, nós temos 5 perguntas, tá bom? Mas antes da gente responder essas perguntas, vamos fazer uma análise desse poema, tá bom? O poema aí, gente, como a gente viu, né? Ele é composto por versos, estrofes, né? E às vezes rimas, tá? Nesse caso aqui, pessoal, esse poema tem 4 estrofes, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 versos, pessoal. Tá? Tem 17 versos e 4 estrofes. E rimas eram mais feio de todos, não sabia cantar, mas ninguém entendeu.
a gente tá vendo aí uma rima, né? Na terceira estrofe, né? Pronto, então ele tem uma rima na terceira estrofe. Então, a gente conseguiu aqui realizar a identificação desse gênero textual, né? Nós descrevemos ele, tá bom? E a gente agora vai continuar respondendo as perguntas de 1 a 5, tá bom? A primeira pergunta, na página 391, diz assim: por que o patinho feio era considerado o avesso? Por que o patinho feio era considerado o avesso? Pessoal, para vocês responderem essa pergunta aqui, vocês vão ter que, claro, ler o poema novamente, né? Então, eu vou pedir que vocês leiam o poema para que a gente possa fazer essa atividade. Eu vou pedir que vocês pausem aí o vídeo, tentem realizar, responder, e depois que vocês tentarem, se vocês conseguirem ou não, eu vou responder agora, tá bom? Pronto, então vamos lá, vamos responder agora. Por que o patinho feio era considerado o avesso, pessoal? Se a gente ler aqui na segunda estrofe, diz assim: tentou fazer amizades, tentou 1, 2, 3 vezes, tiraram sarro dele. Diziam que era o avesso. E a primeira estrofe diz: era o mais feio de todos, só fazia atrapalhadas. Nem cantar ele sabia, nadava que nem um louco. Se brincava, ninguém entendia, tá? Então, pessoal, por que o patinho era considerado o avesso? O que é o avesso? Avesso é algo ao contrário, né? Então, o patinho era considerado o avesso, gente, porque ele não fazia aquilo que a maioria dos patos faziam, que é, por exemplo, cantar, né? Nadar, dançar, né? Fazer amizades, né? A gente percebe aqui que os patos eles faziam muitas amizades, brincavam, né? Nadavam, e esse patinho ele não conseguia fazer isso, né? Então ele era considerado o avesso, ele era considerado diferente, né? Então a resposta aqui seria porque ele não fazia o que a maioria dos outros patos faziam, né? Então, no caso, ele estava sendo julgado por ser diferente, né, gente? Muitas vezes a gente faz isso mesmo, né? A gente tem que acabar com isso, pessoal. Não é porque a pessoa é diferente, não faz o que a gente faz, que ela é pior ou melhor do que a gente, tá, gente? A gente tem que acabar com isso. Serve de reflexão para a gente também, tá? Ok, então vamos lá. Segundo, o que teria motivado o patinho feio a decidir ir para a Lua? O que é que motivou ele a decidir ir para a Lua, gente? Qual foi a motivação dele? Se a gente ler aí, pessoal, da terceira estrofe em diante, diz assim: um dia o patinho cansou, comprou um bilhete para a Lua, já era tempo futuro. Mudar de planeta foi como atravessar a rua. Gente, o que é que motivou ele a ir para a Lua, gente? Certamente que foi o fato de ele ser considerado o avesso, né? Das pessoas tirarem sarro dele, das pessoas brincarem com ele, fazerem brincadeiras de mau gosto com ele. Isso foi o que fez ele ir para a Lua, tá? Então, no caso aqui, o segundo, né? O que teria motivado o aluno, o patinho, teria motivado o patinho feio a decidir para a Lua. O patinho feio a decidir ir para a Lua. O fato de ele ser considerado o avesso e ninguém gostar dele. Ok? Então, agora a gente vai para o terceiro. O que significa dizer que mudar de planeta foi como atravessar da rua? Tá? O que significa mudar de planeta foi como atravessar a rua? O que significa, pessoal? A gente lê aí o poema novamente. O que é que ele quis dizer quando ele diz assim? Mudar de planeta foi como atravessar a rua. Tá? Ele quis fazer uma comparação, pessoal, de quão fácil foi para o patinho decidir morar em outro lugar. Ele estava tão chateado, estava tão triste, que ele nem pensou 2 vezes. Tá? A primeira oportunidade que ele teve, ele foi embora. Então, às vezes a gente fica assim, né? Às vezes a gente fica relutando alguma coisa. A gente é muito relutante muitas vezes. A gente não quer fazer alguma coisa com medo, às vezes com receio, né? Então, para ele não teve isso. Ele estava tão decepcionado, tão chateado, que ele simplesmente comprou um bilhete e foi rápido. Então, essa parte, mudar de planeta foi como atravessar a rua, quer dizer que o patinho estava tão decepcionado, que não pensou 2 vezes antes de ir. Ou seja, essa frase significa que ele não pensou
Ok, pessoal? Então, o patinho não pensou 2 vezes antes de fazer aquilo. Então, ele não hesitou, tá? Quarto quesito diz assim. Ao ler o poema, você provavelmente fez uma pequena pausa no final de cada linha ou verso, tá? Essa pausa se acentua em razão da rima, ou seja, da semelhança sonora que há no final dos versos. Com base nessa observação, cite alguns pares de rimas do poema lido. Ou seja, pessoal, a gente percebeu quando a gente leu aqui o poema, teve algumas partes que rimaram, né? Aqui ele está pedindo para a gente encontrar algumas partes desse poema que rimam, né? Então aqui a gente tem, vamos ler novo poema e vamos ver a parte que rima, né? O patinho feio, né? Era o mais feio de todos, só fazia atrapalhadas. Nem cantar ele sabia. Nadava que nem um louco, se brincava ninguém entendia. Né? Então nesse caso aí a gente tem uma rima, né? No caso, era o mais feio de todos, só fazia atrapalhadas. Nem cantar ele sabia. Nadava que nem um louco, se brincava ninguém entendia. Então a gente tem aí sabia e entendia, né? Sabia e entendia. Tá bom? Sabia e entendia. A gente tem um par de rima, né? Próximo. Tentou fazer amizades, tentou 1, 2, 3 vezes. Tiraram o saco dele, diziam que era o avesso. Nesse caso aí não tem rima, né? Terceira estrofe. Um dia o patinho cansou, comprou um bilhete para a lua. Já era tempo futuro. Mudar de planeta foi como atravessar a rua. Então a gente tem aí lua e rua, né? Lua e rua. Lua e rua. E na última, né? De cima ele olhava tudo e via como aquilo era estranho. Um planeta cheio de gente que anda, fala, mas não sente. A gente tem a gente e tem sente, né? Outra parte que rima, né, pessoal? E o último, né, que diz assim: comente o verso, gente que anda, fala, mas não sente. Né, pessoal? Esse daí eu vou deixar para vocês refletirem, tá? É uma pergunta bem profunda, né? Eu mesmo me senti muito tocado quando li esse poema, sério, eu gostei muito desse poema, tá? Essa parte aí, gente que anda, fala, mas não sente, né? Então, é uma pergunta bem pessoal. O que é que vocês acham que ele quis dizer aí com isso? Pessoas que andam, que falam, mas que não sentem, né? Eu vou responder para vocês, considerando que é a nossa última aula desse gênero, né? Então, eu vou responder, tá? Basicamente, pessoal, quando ele diz isso aí, gente que anda, fala, mas não sente, ele está dizendo que são pessoas que têm capacidade de andar, que têm capacidade, e ficou surpreso, né? Porque as pessoas podiam andar, conseguiam falar, mas não conseguiam sentir. Ou seja, não sentiram a dor que o patinho estava sentindo, né? Ao ser humilhado, ao ser desprezado, ao ser tratado daquele jeito. As pessoas não sentiram essa dor. Então, eles estavam dizendo como ele ficou surpreso, como se aquelas pessoas fossem tão evoluídas, mas ao mesmo tempo fossem tão, sabe, tão pequenas, sabe? Pelo fato de conseguirem andar, conseguirem falar, mas não conseguirem sentir o que o patinho estava sentindo, né, gente? Então, isso aí foi o que aconteceu, tá? Essa é a resposta da quinta pergunta, né? Isso aí, gente, como eu falei para vocês, é um poema muito comum, né? Muito, infelizmente, até a gente faz isso muitas vezes. A gente julga alguém e não sente a dor que aquela pessoa está passando, né? E que isso sirva de lição para que na próxima vez que alguém estiver se sentindo desse jeito, a gente possa agir diferente, né? E não continuar brincando, né? Brincando com aquela pessoa, humilhando, ao ponto dela não querer ir para a Lua, né? Como foi o que aconteceu com o patinho. Ele ficou tão triste que ele decidiu ir para a Lua, né? Então, vamos agir diferente. Tá bom, pessoal? Foi isso. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Tchau.